Vocês estão bem? Amém. Deus é bom. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nessa noite, amém? E eu creio que é o momento em que Deus está trazendo coisas novas ao nosso coração, revelações profundas da sua palavra. E essa mensagem eu vejo algo profundo de Deus para o coração da igreja. E eu creio que você vai ser extremamente edificado nessa noite, amém? Eu quero ler com você a palavra de Deus que está em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23. Eu confesso que eu não queria ser tão didático hoje, mas essa mensagem se tornou bem didática. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus, amém? Se você quiser tomar nota, para você meditar em casa, fique à vontade. Mas é importante que possamos ter embasamento na palavra para aquilo que Deus vai falar ao nosso coração hoje, amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Eu vou ler a minha versão, que é a NVI. Você lê na sua versão aí. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar mais uma vez com você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela sua palavra, que ela é viva, poderosa, eficaz e mais penetrante, Pai, do que uma espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir o espírito, a alma, as juntas e as medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração nessa noite. E eu peço, Pai, que ela seja viva, que ela seja, Pai, tocante, que ela seja envolvente, que ela possa nos instruir, nos admoestar, nos exortar e nos aconselhar, Pai, em todo o bom conselho do Senhor e da sua plena vontade para nós nesta noite. Desde já te damos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém? Olha para quem está do seu lado, diga para ele aí, está preparado? Pergunta para ele assim, você está com fome? Fome da palavra, amém? Tem que ter fome, se tiver fome, Deus manda o maná, amém? Queridos, essa palavra, ela veio ao meu coração, e o texto que nós lemos, ele serve como uma introdução para nós entendermos que a palavra de Deus, ela classifica o nosso ser, ela descreve o nosso ser em 3 níveis, sendo o corpo, a alma e o espírito. Amém? Esses 3 níveis são diferentes, 3 partes, nos tornam seres tripartidos. Portanto, compreender esses 3 níveis e a forma como eles atuam num relacionamento com Deus é de extrema importância para nós, amém? E olhando na palavra de Deus, visando esses 3 níveis, ou essas 3 partes, eu vejo que o corpo é a casca, diria, que envolve a alma e o espírito. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, vai dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, o corpo é o templo, é a estrutura que carrega o espírito e a alma. O espírito, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 17, vai dizer: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.
E Romanos 8,16 vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito é a parte em que Deus se relaciona conosco. Amém? É a parte onde habita a fé, os dons, é a parte onde você ouve Deus, é a parte onde você é um com Deus, como o texto diz. Você tem uma aliança com Ele. Portanto, Ele habita em você, no seu espírito. Consegue compreender isso? Portanto, tudo aquilo que está relacionado ao espírito e ao mundo espiritual, em nós, se toca em nosso espírito, se dá em nosso espírito, envolve o nosso espírito. Entende isso? A nossa alma pode ser influenciada por isso também, óbvio. Mas no espírito é que atuam as coisas espirituais. Por isso é necessário você compreender que você é um espírito. Mas nessa noite o Senhor colocou no meu coração algo sobre a alma. E é aqui que eu preciso chegar. E olhando para a alma eu vejo que existem muitas coisas na palavra de Deus, mas muitas coisas mesmo que nós precisamos compreender. Quando a Bíblia se refere à mente, utiliza o termo mente, coração e até mesmo carne. A Bíblia está se referindo à alma. Todas as vezes que você vê na Bíblia mente, coração ou até mesmo carne, a Bíblia está se referindo a uma estrutura almática. A sua alma. E você vai entender o porquê disso. É simples. A alma ela é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Na alma se encontram os mais diversos sentimentos do homem, como por exemplo o amor. Pelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Portanto, segundo as palavras de Jesus, a alma pode amar. Então ela possui sentimentos. Amém? A alma possui desejos. Olha só o que é essa estrutura que a Bíblia chama de alma. Salmos de número 63, o verso 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Portanto, se a alma tem sede, ela tem vontades, ela tem desejos, ela anseia. Portanto, as suas vontades estão na sua alma. Quem está acordado diz amém. Amém. Que bom. A alma possui sentimentos variados, como a tristeza, a perturbação e a esperança. O texto em Salmos de número 42, o verso 11, vai nos dizer isso. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Tristeza. Por que está assim tão perturbada? Perturbação. Dentro de mim, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Portanto, a alma pode sentir todos esses sentimentos segundo a palavra de Deus. Amém? Portanto, na palavra de Deus você não vai encontrar algo do tipo: o meu espírito sente. Ou o meu espírito tem vontade de fazer alguma coisa. Não. É sempre alma. Alma, alma, alma. É a sede das suas emoções. É a estrutura racional de pensar e sentir e realizar que há em você. A sua alma. Que a Bíblia vai utilizar como coração e mente ou carne. Você vai entender o porquê. Amém? Quem está comigo? Amém. Fala um amém aí. Seu amém me empolga. E aí a segunda coisa que eu preciso dizer hoje é que a nossa alma ela é enganosa. A nossa alma é enganosa. O texto em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Esse você conhece. Jeremias 17, 9 diz assim: o coração se refere à alma, é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?
Olha o que o texto está dizendo. Além de ser mais enganoso que qualquer outra coisa, o coração, a alma, possui uma doença que é incurável. Não tem cura. É a Bíblia que está dizendo. Amém? Portanto, pare e pense como isso é sério. Se o meu coração é enganoso e ele tem uma doença que é incurável, segundo a palavra de Deus, pare e pense o quão corrompido nós estamos por causa do pecado de Adão. O texto também, em primeira carta de João, diz assim, 1 João 3,19, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Olha que coisa incrível. O texto está dizendo que quando o seu coração te condenar, e você está diante de Deus, você tem confiança em Deus. Mesmo que o seu coração te condene, porque Deus é maior do que o nosso coração. Leia aí, se não está escrito isso. Deus é maior do que o nosso coração. Portanto, não confie no seu coração. Confie em Deus. O texto está dizendo que Deus sabe de todas as coisas. O nosso coração, por mais que ele sinta 1001 coisas, não significa que é a verdade de Deus para nós. Entende isso? Isso é muito sério. E muitas das vezes nós escutamos, até mesmo no contexto evangélico, as pessoas dizerem isso o tempo todo. Confie no seu coração. Vá pelo seu coração. Faz aquilo que você está sentindo aí no seu coração. O tempo todo nós ouvimos isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que não. Não vá pelo seu coração. Deus é maior que o seu coração. Não importa o que ele sinta. Por que então? Mas, espera aí. Quem sabe tem alguém perguntando, né? Mas como assim? Meu coração é tão ruim. Eu sou uma pessoa boa. Como eu posso ser tão ruim assim? Eu vim no culto domingo à noite. Você não está interpretando errado isso daí? Então tá. Segundo as palavras de Jesus, Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Olha que absurdo. Jesus está dizendo que o coração do homem é impuro e está dizendo que as coisas que procedem do coração do homem o tornam impuro. Existem até algumas teorias filosóficas por aí. Alguns creem que o homem nasce puro e a sociedade, que é má, o corrompe. Outros creem que o homem já nasce com a maldade no coração. Uma parcela bem pequena acredita, aceita essa teoria. Mas segundo Jesus e as palavras dele, uma coisa é citar Paulo, João, Pedro, outra coisa é falar de Jesus. Amém? É outro nível, é o mestre. Ele está dizendo que o pecado vem do coração do homem. Por isso que em Gênesis capítulo 6, versículo 5, vai dizer, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A inclinação dos pensamentos do seu coração. Mais uma vez, relacionando mente a coração. A mesma coisa que alma. Portanto, pare e pensa. Se o nosso coração é tão mau assim, se a nossa alma está tão corrompida assim, se, segundo a palavra de Deus, eu não posso andar pelo que eu sinto, pelo que eu penso, a não ser que esteja de acordo com a verdade da palavra de Deus, eu preciso vencer o domínio dessa alma. Eu não posso caminhar de acordo com aquilo que ela está sentindo ou me dizendo. Eu preciso vencer o domínio dessa alma e submetê-la ao Espírito.
e a verdade da palavra de Deus. E é isso que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês essa noite. E a primeira coisa que precisamos entender é que existe uma batalha terrível que está se dando o tempo todo no âmbito da nossa alma. Entre a nossa alma e o nosso espírito. Entre a nossa carne e o nosso espírito. Só para você entender um pouquinho. Romanos capítulo 7, versículo 15. Diz assim, ó. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Olha quem está falando isso aqui. Gente, quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. Tá? É o cara que escreveu mais da metade do Novo Testamento. É só essa pessoa, tá bom? Olha só aqui, que ele fala. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Carne significa alma. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O que Paulo está descrevendo aqui para a gente? Ele está falando, está tendo uma guerra terrível. Está rolando uma coisa muito doida o tempo todo aqui dentro de mim, porque eu tenho prazer nas coisas de Deus. Mas tem uma guerra, algo milita dentro de mim contra as coisas de Deus. E precisamos entender que a alma ela é uma espécie de pêndulo, que pode se inclinar para as vontades da carne ou do espírito. Grave bem isso, uma espécie de pêndulo, que pode se inclinar para as vontades da carne ou do espírito. Aí ele descreve a guerra melhor para nós, em Romanos 8:5. Quem vive segundo a carne tem a mente, lembra de mente? Mente e alma. A mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Olha isso. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Carne se refere a corpo mais alma. Por isso Deus quer te dar o domínio sobre a sua alma hoje. Amém? Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Olha que coisa. Você aceita Jesus e a Bíblia diz que agora o seu corpo está morto, mas o Espírito está vivo. Portanto, você não é um corpo. Você não é a carne, você não é a alma, você é um espírito. Você é um ser espiritual, que carrega o Espírito de Deus junto com você. Que absurdo, né? Todo mundo espantado, glória a Deus. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito, o Espírito de Deus, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Portanto, eu entendo que todo fruto e produto da sua alma
que não condiz com a verdade de Deus deve ser refutado pela palavra de Deus. E eu te convido nesse momento, desde já, enquanto eu prego, a pensar comigo e a meditar o que existe dentro do seu coração. Princípios, pensamentos, convicções, sentimentos. Como está a estrutura da sua alma diante da palavra de Deus? Está de acordo com a verdade de Deus? Ou ainda existem muitas coisas dentro de você? E eu não estou me referindo simplesmente a pecado. Tá? Pecado é uma das. Mas existem muitas coisas dentro de nós que não estão de acordo com a palavra de Deus. Que não receberam um alinhamento com a verdade de Deus para nós. Isso é muito sério. Porque enquanto nós não entendermos a verdade de Deus ao nosso respeito, enquanto nós não crermos nessa verdade de fato, nós não desfrutaremos disso. Nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então veja só, eu preciso confrontar tudo aquilo que há dentro de mim que não está de acordo com a verdade de Deus para mim. E eu vejo o nosso mestre, o Senhor Jesus, fazendo isso. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, texto muito conhecido, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha isso. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Duas coisas nesse texto que me chamam muito a atenção. Primeiro, o diabo vai tentar Jesus. E Jesus está jejuando há 40 dias. Será que estava com fome? Quem sabe, né? Muita fome, 40 dias. O diabo sabia que Jesus sentia o quê? Fome, certo? O que ele diz para Jesus? Se você é o Filho de Deus, ele coloca à prova a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Só que Jesus não queria comer naquele momento. Ele estava jejuando. E o diabo tenta Jesus nisso, porque sabia que ele estava sentindo fome. Por isso o diabo ele sempre vai te tentar usando o que você sente, usando uma estrutura da sua alma. O diabo sabe aquilo que está corrompido em nossa alma. Ele sabe o lugar em que você tem uma fraqueza. Ele sabe onde está a sua vulnerabilidade. Ele sabe. E é isso que ele vai tentar usar. Por isso que é importante nós entendermos que a verdade não é o que a nossa alma diz. Porque segundo a Bíblia ela é enganosa. Mas a verdade é o que a palavra de Deus diz. Segunda coisa, Jesus olha para o diabo e fala assim: está escrito. Jesus não venceu o diabo falando as suas próprias palavras. Ele citou a palavra de Deus, o que estava escrito, as escrituras. Entende isso? Nós não vencemos tentação com pensamento positivo. Nós vencemos com a palavra de Deus. Entende isso? E o que é perigosíssimo na nossa alma é que ela é cheia de sofismas. Sofismas que nos impedem de sermos guiados pelo Espírito. Segundo o dicionário, sofisma significa argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta, na realidade, uma estrutura interna inconsciente, incorreta e deliberadamente enganosa. Olha só, o diabo ele não trabalha com mentiras apenas. O diabo ele trabalha com verdades em partes. Entende isso? Uma parte é verdade, a outra também, só que aqui no meio tem uma coisa que é um engano. Ele trabalha com sofisma. Ou seja, ele não utiliza apenas da mentira. Ele faz com que a mentira se pareça a verdade.
Ele consegue maquiar a mentira em uma verdade. Entende isso? E hoje nós vamos descobrir o que há aí no seu coração, no nosso coração e na nossa alma, que precisa ser desmascarado pela verdade da palavra de Deus. Amém? A verdade sempre será o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E aí eu te pergunto, você sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito? Nós sabemos o que está escrito ao nosso respeito, de fato? Ou nós sabemos aquilo que o pastor fala nos cultos aos domingos? Precisamos estar cheios da verdade da palavra. De forma que Romanos capítulo 3, versículo 4 vai dizer assim: de maneira nenhuma seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque a verdade sempre é o que sai da boca de Deus. Você está entendendo isso? Por favor, gente, me ajuda a pregar. Vocês estão entendendo isso? Mesmo. Você sabe quem você é, de fato? Você é o que as pessoas dizem que você é? Você é o que a sua alma diz que você é? Você é o que a sociedade diz que você é? Você é o carro que você tem, o emprego que você tem, o salário que você ganha? Você é o cargo que você tem na empresa? Ou você é o que a Bíblia de fato diz ao seu respeito? Ou você é o que Cristo diz que você é? Eu te convido a pensar nessa noite. Porque se você não entende quem você é, você não alcança aquilo que Deus tem para você. Você não faz aquilo que Ele projetou para você. Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele, faríamos coisas maiores ainda. E a religião consegue colocar na nossa mente que nós não nascemos para ser igual a Cristo. E que querer ser igual a Cristo é uma blasfêmia, é um pecado. Deus vai te matar se você pensar em ser igual a Cristo. Mas Jesus disse que eu farei as mesmas obras que Ele fez, e até maiores que estas. Que lógica há em nós acharmos que faremos as mesmas obras que Ele fez e maiores, e não queremos ser como Ele é? Não queremos ter a unção que Ele tinha, o poder que Ele tinha. Entende isso? É burrice. Deus não diria que você faria as mesmas obras que Cristo se Ele não te desse a mesma unção que Cristo, a mesma identidade que Cristo. Você é Cristo na terra. Você é Cristo com outro nome. Entende isso? Você é Cristo com um sobrenome diferente. Jesus Cristo, Jesus o ungido. Nós somos cristãos. Significa que somos ungidos como Ele. E a própria Bíblia vai dizer em 1 João, e em outros textos também, que assim como Ele é, nós somos. A Bíblia vai nos dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Vai nos dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo herdou de Deus, eu e você também herdamos na mesma proporção. Entende isso? Portanto, tudo que Cristo tem, você tem também. Agora vai doer o seu ouvido, mas é a verdade. Tudo que Cristo é, você é também. Ele te deu. Ele fez você assentar nas regiões celestiais com Ele. O mesmo lugar que Ele está. Por isso que Ele vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Portanto, estamos em Cristo, fazemos parte de Cristo. Ele não te chamou para ficar dentro de uma igreja simplesmente. Não. Congregar é muito bom e necessário. Mas Ele te chamou para manifestar a identidade dEle, o que Ele é. Ser como Ele é. Porque Ele te deu o que Ele tem, na mesma proporção. E a gente fica na igreja assim, Deus tem misericórdia de mim. Quem sabe um dia o Senhor olha para mim.
Quem sabe um dia, lá distante, lá longe, Deus, no seu alto, sublime trono, receba alguma das minhas orações enviadas aqui, pelos correios dos céus, que demoram muito. Com Deus não é assim, gente. Com Deus é o WhatsApp. Você mandou, Ele recebeu. E a internet de Deus não cai em nenhum momento, é banda larga o tempo todo. Você mandou o áudio, Ele já ouviu, já visualizou, já fica azul assim, na hora. Porque Ele está dentro de você. Portanto, você não é servo, você é filho. Entende isso? Você é rei, segundo a Bíblia, você reina. Você é sacerdócio real. Entende isso? Você está diante de Deus como sacerdote e você é rei, você reina com Ele, você domina, você governa. Nós precisamos entender o que a Bíblia está dizendo a nosso respeito, porque a nossa alma está cheia de coisas que vêm da religião e que nos dizem o tempo todo que nós temos que mendigar à beira da mesa de Deus, para que quem sabe em algum momento Ele jogue alguma migalha para a gente e a gente seja um pouquinho abençoado. Você não vai ser um pouquinho abençoado. Você não vai ser nem mesmo abençoado. Você já foi abençoado. Todas as bênçãos celestiais, Efésios 1:3, em Cristo Jesus já foram liberadas sobre você. Entende isso? Portanto, não venha fazer a campanha da vitória, nem venha buscar a sua bênção. Você já é abençoado. Amém? Desculpa, mas é a verdade. Nós precisamos alinhar a estrutura da alma com a verdade da palavra de Deus. Isso é um trabalho contínuo e nunca será imediato. Nunca será imediato. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Ele lidando com uma coisa que Ele também tinha aqui na terra como homem. Uma alma. Como que Jesus lidava com a alma dele? Jesus tinha alma, sim ou não? Jesus foi tentado, sim ou não? Porém, sem nenhum pecado. Mas a Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado. Sabe por que Ele foi tentado? Porque assim como eu e você, Ele tinha uma alma em um corpo, em uma estrutura terrena e física, vulnerável, que estava corrompida, sim, e caída. Por isso Ele pôde ser tentado. A Bíblia diz em Tiago que Deus não é tentado, nem pode ser tentado. Por isso Ele não veio como Deus, Ele veio como homem. E por vir como homem, Ele pôde ser tentado, porque Ele tinha uma alma. Vamos ver isso? Mateus capítulo 26, versículo 36. Eu disse que eu não queria ser didático, mas não tem jeito, gente. Nós precisamos da verdade que está na palavra de Deus, amém? Mateus capítulo 26, versículo 36. Se você puder acompanhar comigo, diz assim o texto. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Versículo 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se, com o rosto em terra, e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Olha só que coisa. Jesus ele reconhece a vontade da sua alma primeiro. A sua alma estava com medo de ir para a cruz. Faltavam alguns instantes para ele ser condenado àquela cruz. Ele sabia disso. Ele veio para isso. Mas a alma de Jesus começa a gritar naquele momento. Ele reconhece isso.
E ele ora falando: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. No grego a palavra cálice é um termo que traz um sentido figurado para a palavra obra. É tipo, eu preciso fazer uma obra, um cálice. Eu preciso tomar esse cálice, eu preciso beber desse cálice. E Jesus está falando: se for possível, passa de mim este cálice, esta obra. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Primeira coisa, ele submete a sua alma à vontade de Deus. E ele deixou claro aqui nesse texto que a carne é fraca. Perceba que ele diz assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a alma, cadê? A alma faz parte da carne. Portanto, ele classifica, o próprio Cristo classificou espírito e carne. Entende? Mas ele não diz que a carne está fraca. Ele diz que a carne é fraca. O próprio Jesus, um homem que não pecou, ele disse: a minha carne é fraca. Portanto, não dá para confiar na carne, não dá para confiar na alma. Pois segundo as palavras de Cristo, elas são fracas. E Jesus deixa bem claro que ele tinha uma vontade na sua alma, mas que ele escolhe a vontade do Pai. Isso não é fácil. Nós precisamos aprender isso. Precisamos muito da ajuda do Espírito Santo nisso. Porque você tem uma vontade. Jesus, ele sabia que ele tinha que morrer naquele momento. Ele precisava entregar a sua vida pela salvação da humanidade. E Jesus o tempo todo, quem tentava entrar na frente dele, ele expulsava. Ele chamou Pedro de Satanás. Logo depois de abençoar Pedro, falar que Pedro era uma bênção, era tudo, era um homem de Deus, Pedro fala assim: você não vai morrer, eu não vou deixar. Jesus chama Pedro de Satanás. Por quê? Porque Pedro ia contra o propósito de Deus. Mas nesse momento Jesus tinha uma vontade na sua alma. E ele escolhe a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Porém, se eu tenho uma alma e um coração que eu sei que estão corrompidos pelo pecado, e que da minha alma procedem os pensamentos que geram os sentimentos, as convicções que estabelecem a minha linha de crença, que é a base para as minhas atitudes, ações e escolhas, eu preciso regenerar essa alma. Isso é bíblico, Lucas? Como assim, regenerar a alma? Vamos ver? Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto que ninguém conhece aqui. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mente significa? Meu Deus do céu, vou perguntar mais uma vez. Mente significa? Bom. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, a própria Bíblia diz para nós renovarmos a nossa maneira de pensar, a nossa mente, a nossa alma. Porque se você não renovar a sua alma, a sua maneira de pensar e a sua mentalidade de acordo com a verdade da palavra, você não vai experimentar a vontade de Deus, que é tão boa, é tão agradável e é perfeita para você. A palavra nos ensina a renovar o nosso modo de pensar. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Desejos enganosos. Versículo 23, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Portanto, a Bíblia está dizendo, renove a sua forma de pensar, a sua maneira de pensar. Reveja os seus conceitos. Entenda que a batalha que nós falamos aqui, que está sendo travada, é na alma. É nesse lugar em que o diabo vai tentar lançar coisas, ideias, pensamentos, sentimentos, tudo, para te convencer a sair do propósito de Deus e da vontade de Deus que é tão boa para você. Mas não é simplesmente isso, um pensamento, um sentimento que vem esporadicamente na minha mente e eu sou tentado. Não. O diabo ele luta contra a nossa alma, literalmente, a nossa alma, a estrutura do seu ser, racional e emocional, o tempo todo. Desde a nossa infância, o diabo tentou corromper, traumatizar e criar complexidades absurdas na minha e na sua alma, o tempo todo. Para quê? Para que ele tivesse legalidades, brechas, para te tentar, para agir, para te destruir literalmente. Eu tenho certeza que todos aqui já passaram por isso. Um dia uma pessoa que tinha algo que você não tinha naquele momento, mas queria, olhou para você e mostrou aquilo e falou, olha aqui, eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Eu sou, você não é. Eu consegui, você não. Sabe o que é isso? O diabo estava usando aquela pessoa naquele momento para criar em você uma raiz de inferioridade. Para você falar assim, realmente eu não consigo. Para você se sentir tímido, incapaz, pensar que nunca irá agradar ninguém, por mais que você tente ser bom, você não vai conseguir. Porque você não consegue. Fulano consegue, o outro também. Você não. Entende isso? Eu tenho certeza que em muitos momentos, principalmente na infância, adolescência, que está sendo criada essa estrutura da alma, está sendo formado isso em nós, em nosso caráter. Pessoas te rejeitaram. Pessoas zombaram de você na escola. E tantas outras coisas acontecem. Não é por acaso que isso acontece. O diabo está tentando corromper a sua alma. E dizer que você nunca vai ser bom o suficiente, nunca vai ser capaz e nunca vai chegar no lugar que Deus quer que você chegue. Você nunca vai ser feliz. Eu estou citando apenas um exemplo, mas são muitas coisas, é muito abrangente. As formas como o diabo tenta traumatizar a minha e a sua alma. E entenda que isso ocorre muito mais pleno no âmbito inconsciente da coisa. Você não percebe. Mas dentro de você tem uma verdade que aquilo te para, aquilo te trava. Você não consegue ir adiante. Entende isso? Inconscientemente, meu Deus, me ajuda a usar a palavra. Inconscientemente, você está carregando verdades que não são o que a Bíblia diz para você. O que ela diz ao seu respeito. O que Deus diz sobre você. E aí eu te pergunto, primeiro, como está a sua alma? Por exemplo, o diabo diz para você, você não vai ser feliz. Eu não nasci para ser feliz. Já ouviu isso? Tudo dá errado para mim, nada dá certo. Todo mundo consegue, eu não consigo. Perceba uma estrutura demoníaca na alma dessa pessoa. A palavra de Deus diz que você é feliz. Que Cristo pagou o preço para que você seja feliz. Ele já comprou, Ele já fez tudo o que você precisava para ser feliz. Entende isso? Aí o diabo começa a lançar algumas coisas no seu relacionamento, quem sabe no seu casamento, e ele te diz, você vai separar. Você não vai continuar casado. Porque o seu pai separou, sua mãe separou, seus avós se separaram, seus amigos se separaram. Por que você acha que você não vai se separar? Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele já pagou o preço pela sua felicidade. E que se você está nele,
as coisas têm que dar certo. Entende isso? Portanto, se você não conhece o que você é segundo a Bíblia, e isso tem tudo a ver com o que foi ministrado quarta-feira aqui, a confissão da palavra, confessar a palavra, saber a verdade da palavra, que tem tantas promessas ao meu e ao seu respeito. Nós aceitaremos qualquer mentira que o diabo diga ao nosso respeito. O tempo todo. Você não é, você não pode, você não consegue. Ah, mas será que eu consigo? Será que eu posso? Jesus pagou o preço para que você seja o que Ele é. Você tem, você pode, você consegue, você já é. Você não precisa de nada, você já é. Consegue entender isso? Ah, mas se eu tiver aquilo um dia, quem sabe? Não, você já é. Você já tem, Ele já te deu. Em Cristo nós não tentamos ser, nós somos. Simplesmente somos. E tenho certeza que o diabo, nessa tentativa de corromper a nossa alma, usou, quem sabe, de familiares, dos pais, pessoas de influência, da nossa família, do nosso convívio, quando crianças, adolescentes, ou até mesmo agora, tem utilizado dessas pessoas para te fazer acreditar que você é uma coisa que você não é. Para te fazer acreditar em coisas que não estão na palavra de Deus a seu respeito, portanto, não são verdade. Eu te convido nesse momento, nós já iremos orar.